Shalom Vrahá, paz e bênção, pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus, uma pequena reflexão, o empoderamento da sua alma através daquilo que Deus ministra ao meu coração para abençoar a sua vida. E através dessa conexão, juntos somos aperfeiçoados, crescemos em graça e em conhecimento, e assim nos tornamos cada vez mais aptos a fazer a vontade de Deus. Nesta manhã, nessa tarde, ou melhor, neste dia, eu estava aqui pensando naquela mulher que teve seus filhos ameaçados de serem levados como escravos por conta de uma dívida, relacionado no segundo livro dos Reis, capítulo 4. E eu estava aqui meditando o quão difícil deve ter sido para aquela mulher ver os credores chegando à sua porta, exigindo um pagamento da dívida, ela olhar para todos os lados e não ter, naquele momento, nada para poder saldar aquela dívida. Os credores chegam para ela e lhe dão mais um tempo. E caso ela não saldasse a dívida, os seus filhos seriam levados como escravos. Ou seja, uma mulher viúva. O marido era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem dedicado ao Eterno. E por motivos legítimos, acredito eu, aquele homem deve ter contraído dívidas e uma dívida alta. E como qualquer dívida, ela precisava ser paga, saldada. Porém, aquele homem, aquele servo de Deus, já tinha partido e não tinha, por uma razão ou outra, saldado a sua dívida. E aquela mulher, então, é ameaçada de perder os seus filhos no sentido de escravidão, apesar que, um outro dia eu falo sobre essa questão da escravidão dentro do conceito judaico daquela época. Mas o que nos chama a atenção é que aquela mulher, ela é, de uma certa forma, ameaçada em perder os seus filhos para os credores que os levariam para serem escravos e assim, num determinado tempo, pagar a dívida que o marido dela tinha feito. Bom, aquela mulher recorreria a quem? A fazer empréstimos? Não tinham como pagar, porque ninguém lhe faria um empréstimo diante da situação que ela se encontrava. A única saída para aquela mulher e para muitas outras pessoas é procurar alguém ou que tenha intimidade com Deus, caso ela não tenha, ou ela mesma, numa impossibilidade de procurar alguém que tenha essa intimidade, essa aproximação com Deus, dobrar os seus joelhos diante do Rei de toda a terra, do governador supremo do universo, e clamar a Ele. De certa forma simbólica, aquela mulher então se direciona a um homem chamado Eliseu. Eliseu é Elias e Eliarro é Elias. Não sei por que me veio Elias à mente agora, mas talvez pela proximidade dos dois profetas. Aquela mulher então, em desespero, vai atrás do homem de Deus. Porque era uma questão não somente material, mas uma questão espiritual também estava envolvida nessa coisa toda. Então ela recorre ao homem de Deus, se derrama diante daquele homem, colocando todas as suas necessidades diante dele, dizendo que dois credores, ou os credores tinham ido à sua casa, estavam lhe exigindo um pagamento da dívida. E ela diz para Eliseu: olha, o meu marido, teu servo, o meu marido que tu conheces, o meu marido que ajudou muita gente, que estendeu as mãos para muitas pessoas, ele era servo de Deus, ele era temente ao Senhor.
E talvez a dívida desse homem esteja relacionada a alguma coisa ao suprimento das necessidades, talvez, de homens, de famílias que não se curvaram diante a idolatria, e talvez por uma razão ou outra tenha sido perseguido, e aquele homem, o marido daquela mulher, talvez tenha sustentado, talvez o empréstimo tenha sido justamente para isso. E eu estou baseado numa tradição judaica que fala sobre essa questão. A tradição judaica diz que esse homem era aquele que alimentou com pão e água os 7.000 homens que não se dobraram para beijar o dedo ou o pé de Baal na época de Acabe. E talvez por isso eu tenha falado no nome de Elias, porque era na época de Elias que isso aconteceu, ou melhor, foi na época de Elias que isso aconteceu. E ela chega e fala, ele era temente, ele era um homem de Deus, e agora estou em aperto, agora eu não sei a quem recorrer, agora eu não sei o que fazer, eu não sei de onde tirar dinheiro para poder saldar essa dívida. E Eliseu, sabendo agora da história daquela mulher, do estado que ela se encontrava, da situação que ela estava vivendo, reconhecendo que o marido dela era de fato um servo de Deus, um homem de Deus, temente ao Senhor, preocupado em fazer com que Deus fosse glorificado através da vida dele, do comportamento dele, ele pergunta, mas o que é que eu posso fazer por você? E me diz uma coisa, perguntou Eliseu àquela mulher, o que tens em casa? Aquela mulher, no ato de desespero, ela fala, eu não tenho nada, eu não tenho um centavo, eu não tenho R$1, eu não tenho Pix, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho. Para você ter uma ideia, Eliseu, eu só tenho uma botija de azeite em casa. Talvez quando Eliseu perguntou o que aquela mulher tinha em casa, talvez ela tenha feito uma associação a dinheiro ou a uma conta no banco, vamos colocar desta forma, mas na verdade aquela mulher disse, eu não tenho nada. Olha, Eliseu, a minha situação está tão precária financeiramente que a única coisa que eu tenho em casa é uma botija de azeite. Deus não precisa de muito para fazer o que precisa ser feito na nossa caminhada, na nossa história. Ele não precisa de muito para poder transformar um casamento. Ele não precisa de muito para transformar a vida financeira de uma pessoa. Ele não precisa de muito para transformar em caos em bonança. Deus não precisa de muito para transformar a água em vinho. Deus não precisa de muito para derrotar um exército. Deus não precisa de um cirurgião perito, o melhor que possa existir no mundo para curar uma enfermidade. Ele não precisa da farmacêutica quando ele quer sarar uma enfermidade. Ele não precisa de chaves quando quer libertar alguém. Ele não precisa de armas para tomar o morro, para se apoderar de um lugar. Para declarar que ele é rei, ele não precisa de muito. Nós é que precisamos ter o suficiente para que ele, através desse suficiente, opere o milagre que ele deseja operar na nossa vida. Eu não sei a sua situação como está. Eu não sei como é que está a sua saúde. Eu não sei como é que está a tua relação com Deus, que deve ser profunda e que precisa ser profunda. Eu não sei como é que está o teu casamento, o teu trabalho, se você está trabalhando ou se está passando por um período terrível de desemprego e de dificuldade financeira, mas você só precisa ter uma coisa que o Mestre Jesus disse:
Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te daqui e lança-te acolá, ele há de te obedecer. Você não precisa de uma grande fé, você precisa ter fé. Você precisa ter um pouquinho do que for necessário para que seja utilizado para a transformação da sua vida. Aquela mulher disse: eu não tenho absolutamente nada, Eliseu. A não ser. Talvez a não ser uma botija com um pouco de azeite, talvez ela estivesse fazendo a comparação do que ela precisaria pagar para aquilo que possivelmente ela tivesse em casa. Comparado à dívida, aquilo não era absolutamente nada. Mas é aqui que a coisa funciona, principalmente quando nós entramos na dimensão do sobrenatural. Eliseu olhou para ele e falou assim: então você tem o que eu preciso, ou melhor, você tem o que você precisa. O que é que você faz? Vá a todos os teus vizinhos, peça quantas panelas ou quantos vasos for necessário. O que você puder trazer para dentro da sua casa, traga. Pode trazer o máximo que você puder. Depois você entra com seus filhos, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta da tua casa e pega esse nada que você tem. Ou melhor, já não é mais nada, é alguma coisa. E pega essa botija de azeite que você tem e começa a derramar. Ou seja, começa a encher todas as panelas e todos os vasos, todos os utensílios que você conseguir colocar dentro de casa. Eu fico assim imaginando, pena que o meu vídeo não vai dar para terminar para aquilo que eu queria dizer. Mas é interessante que aquela mulher, ou melhor, o tempo, né? Minha memória é muito curta. Vale da memória do celular, galera. Apesar que a minha também é curta. Então aproveite para curtir esse vídeo, para poder compartilhá-lo e para poder se inscrever se você não é inscrito. Ela entra, pega aquela botija de azeite e começa a derramar aquele pouco de azeite naquelas muitas panelas. Você não sabe o potencial que você tem. Você só precisa confiar que aquilo que você tem, por mais insignificante que pareça para você ou para quem está em sua volta, diante de um olhar apurado, de um ouvido calibrado, de uma alma elevada como a de Eliseu, você tem o suficiente para transformar o pouco em muito, para transformar o mínimo em abundância. Ela começou então a entornar, e à medida que ela ia derramando, os vasozinhos se enchendo. E ela ia colocando os vasos de lado, e assim foi sucessivamente. Glórias a Deus. Use o que você tem para a glória de Deus. Se aprimore naquele pouco que você tem para a glória de Deus. A sua família pode ser considerada um lixo? Ok, mas como Deus enxerga a sua família? Como é que Deus enxerga a sua vida? Como é que Deus enxerga o seu ministério? Não importa como você se enxergue, busque a visão de Deus para aquilo que você tem, porque aquilo que você tem é o suficiente para transformar situações. Bom, e ele encheu aquelas panelas. E agora, eu vou fazer o que com isso aqui? Ora, tá, é óbvio a coisa. Mas perceba os dois extremos. Ela disse para Eliseu que não tinha nada. Depois ela disse que tinha um pouco. Deste pouco, agora ela tem em bonança. Ela tem em abundância agora. Agora, o que fazer com isso? Bom, vou recorrer mais uma vez ao profeta. E chegando ao profeta... E agora, Eliseu, fiz o que tu me disseste. E o resultado foi grande. O que fazer agora? Pega esse azeite, vende, pague a sua dívida e viva do resto. E viva do resto.
um Deus maravilhoso. Ou seja, Deus está para movimentar os céus e a terra para trazer abundância sobre a sua vida. Deus está movimentando a natureza para trazer abundância, para que você não somente salde a sua dívida, não somente para que você possa viver do resto, mas para que você possa ser um agente de milagres na vida de muitas e muitas pessoas. Vai, vende, paga a tua dívida e você vai ser uma grande empresária na área do azeite, na área da unção. Bom, terminando o nosso vídeo, nesta hora, neste momento, neste dia, eu estou sendo uma voz profética para a sua vida. Eu não tenho as mesmas qualidades proféticas de Eliseu, mas o Espírito Santo que estava na vida dele, em poucas palavras e usando as minhas, está te dizendo: Deus vai pagar a tua dívida através da abundância que Ele irá derramar através do teu trabalho, através da tua dedicação, através do teu negócio. Você tem uma mente empreendedora? Esse é o momento de começar a colocar isso em prática. É necessário você fechar-se, é necessário você entrar sem clausurar, totalmente submisso à vontade soberana de Deus. É necessário você se humilhar. É necessário você deixar as suas preocupações lá fora, se fechar a sós com Deus e deixar com que Ele derrame a unção sobre você. E através de você, você vai ser um tremendo e um profundo vaso que encherá de esperança, de fé, as vidas daquelas pessoas que te cercam. Você se tornará uma pessoa melhor, uma pessoa capaz, uma pessoa mais ávida, aonde a sua família sentirá orgulho de você, aonde você sentirá orgulho da sua família, da sua igreja, do seu ministério e de tudo aquilo que Deus colocar na tua vida, que se tornar escasso, Deus vai trazer a multiplicação, a abundância sobre a sua vida, ok? Já se inscreveu? Já deixou o seu like? Já compartilhou? Então até a próxima. Shalom, vrahá, paz e bênção.